Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que prazer imenso receber você por aqui. Como você viu aí na descrição, nós temos uma convidada muito especial retornando aqui ao YoungCast. Ela vem aqui para bater um papo com a gente, para falar sobre alguns assuntos interessantes. Então, já aproveita, antes da gente seguir, se inscreve no canal, ativa as notificações. É importante você se inscrever, porque talvez você nunca mais vai receber esse conteúdo aqui do YoungCast. Então, é importante a sua inscrição e é importante também ativar o sino de notificação para toda vez que tiver um episódio novo aqui no Young, o YouTube vai te avisar. Então aproveita aí, se inscreve no canal e ativa as notificações. Essa convidada é uma convidada muito especial, ela retorna aqui para a segunda entrevista no YoungCast. A entrevista dela tá dando muito o que falar, muitas pessoas querendo tirar dúvidas, querendo falar com ela. Eu já adianto que a pastora tem uma mentoria, a gente vai falar um pouco sobre isso no final, então é importante que você entenda que você pode ter uma mentoria para te auxiliar nas questões espirituais. Eu estou falando dela, nossa querida amiga pastora Daniele Barreto, aqui pela segunda vez no YoungCast. Seja bem-vinda, minha amiga, é um prazer te receber. Quando você veio a primeira vez, eu falei a primeira de muitas, agora a segunda de muitas. Seja bem-vinda. Sim, tudo bem, Yang? Obrigada por mais uma vez estar aqui. Tenho certeza que nós viemos hoje para aprender, mas também para distribuir muito. E nós vimos aí os comentários, muita gente querendo tirar, né, dúvida, muita gente com dúvida, será que é assim, será que não é? Bom, enfim, estamos aqui com toda a calma para responder tudo o que for para auxiliar as pessoas nesse movimento aí de dúvidas, principalmente sobre o mundo espiritual. Não, a gente, isso é um fato, né? A repercussão que teve, a audiência, né? Os cortes começaram a sair agora, né? Nesse momento que a gente está gravando nesse dia, os cortes da pastora, eles estão já em nosso Instagram, e a gente tá tendo, assim, uma grande repercussão, né? De muitas pessoas, assim, falando, poxa, cara, eu quero entender esse ponto, eu quero, como eu trato essa área, como eu resolvo isso aqui, e o pessoal querendo falar com a pastora, o pessoal querendo ouvir mais. O meu direct, né? O pessoal. A pastora deve ter aí hoje um fã-clube aí de já alguns milhares de pessoas que eles vão no meu direct Young e eu quero ver a pastora Daniele Barreto lá no Young mais vezes. Eu preciso assistir mais entrevistas. A gente vai ter que fazer uma série. Vamos ter que fazer uma parceria. Não, vamos ter que fazer uma parceria de a gente ter uma série especial só da pastora Daniele Barreto aqui do mundo espiritual. Mas, minha amiga, você tá pronta? Pronta, já estou pronta, já orei, já entreguei a Deus. E esse momento aqui vai ser mais um momento especial para mim. Porque para mim aqui é como estar em casa. Eu tô tranquila aqui, falando do reino, fui muito bem recebida por vocês. E tenho certeza que a gente vai acrescentar muito mais aqui. Pastora, um ponto que a gente teve muitos comentários, né, e deu muita repercussão, é justamente a questão da maldição hereditária. Sim. Algumas pessoas, elas falam assim, poxa, mas a maldição hereditária, isso não faz muito sentido pra mim, isso não encaixa comigo. Outras falando, cara, faz sentido, porque, Yang, eu tive um avô que fazia essas coisas e isso repercutiu no meu pai, na minha família, eu vejo isso nos meus filhos. Outras pessoas já falando assim, não, mas isso é heresia, a maldição hereditária, ela não existe na Bíblia. Aí é a pergunta que eu te faço. A maldição hereditária, ela é uma heresia? Então, Yang, a maldição hereditária, ela não é uma heresia. O que nós precisamos pontuar, sermos muito claros e objetivos, as pessoas talvez levem para um lado pessoal, como se nós estivéssemos dizendo que elas estão debaixo de maldição e que se Jesus pagou o preço, não existe maldição sobre elas. Vamos deixar isso bem claro. Quando Jesus ele paga o preço na cruz, é para que eu e você, e nós que estamos aqui assistindo, fôssemos livres, libertos. Então nós vamos ter que avalizar os pontos de acesso. Se Jesus pagou o preço por mim na cruz, por que eu estou convalescendo dos mesmos problemas que a minha mãe, minha avó, minha tia, minhas primas? Então nós vamos fazer uma avaliação média sobre a minha família, que foi o que eu fiz um dia. Quando eu escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias, eu parei um dia, olhei a minha vida e falei, opa, peraí, tem coisas que não estão se concluindo. Eu não estou conseguindo passar para o próximo nível.
Então, no mundo espiritual, há um desenvolvimento pessoal de cura, libertação, transformação, transbordo. Aí aquela pessoa para no meio do caminho. Começa a dar um acesso de depressão, de ansiedade. Aí ela dá uma olhada para a vida dela está igual à da mãe dela. O mesmo problema que a mãe dela tinha, emocional, ela também tem. O mesmo problema que a média da família financeira, ela também vive. E aí, se ela serve a Deus e o sangue de Cristo está sobre ela, como que a palavra de Isaías não se cumpre, se ele levou sobre si as nossas dores? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que ela está vivendo uma vida castigada, uma vida presa, uma vida rompida, uma vida na escassez, uma vida sem desenvolvimento pessoal? É isso, Yang, que a gente precisa fazer uma avaliação. Talvez as pessoas entendam mal que a gente está falando. Você está debaixo de maldição, você é um amaldiçoado. Não. Para o acesso do sangue, eu preciso ter a mentalidade aberta e entender que para acessar o sangue eu preciso renunciar quem eu fui. Eu não consigo aderir à identidade de Cristo carregando a identidade antiga. Sim. Há necessidade de eu quebrar a minha identidade para viver uma proposta de restauração emocional, para o Espírito de Deus me acrescentar da promessa sanguínea que foi derramada na cruz do Calvário. Então, deixa eu esclarecer aqui para as pessoas, porque a pastora está dizendo, está generalizando, está debaixo de maldição. Não. Eu estou só dizendo que há algo maior a ser vivido. A paz, a alegria, a transbordo, a felicidade que vem da cruz. E que se eu estou vivendo uma média cristã e não estou usufruindo do sacrifício, eu preciso rever o que está em mim. Se tem algo nas minhas gerações antepassadas, até 4 gerações, porque Deus também diz que ele guarda o pacto e misericórdia até 1000 gerações. Mas aí ele guarda o pacto para aqueles que andam com ele em justiça. Talvez eu ainda carrego algumas uvas que estavam lá no Egito e que eu preciso me desconectar dessas uvas. Para quê? Para eu poder fazer conexão com a identidade de geração que vem do trono da graça de Deus, que são as fontes de água viva. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Então eu não consigo me destravar das maldições enquanto eu não nasci de novo. É sobre isso. A necessidade de nascer de novo. A necessidade de eu olhar para dentro de mim e dizer, o que está em mim, eu estou disponível a deixar na cruz para seguir o sangue de Cristo e ser acrescentado pela proposta do reino de Deus, que é o plano espiritual. Sim. A conexão com a paz, a conexão com a cura, a conexão com a libertação, a conexão com o desenvolvimento. É eu crer que sobre mim nenhum mal pode permanecer, porque Jesus já pagou o preço por mim. É quando eu me conecto com a interação da cruz para eu viver um propósito de vida novo. Então, ou seja, algumas pessoas elas têm essa ideia de que a maldição hereditária ela não é algo bíblico, mas ela é realmente algo bíblico e algo que você quebra a partir do sangue de Cristo. Exatamente. É bíblico, e quando nós não enxergamos propósitos de iniquidades e transgressões, nós estamos anulando aquilo que temos que nos libertar. Estamos transpondo a responsabilidade sobre aquilo que pecamos, sobre aquilo que vem de gerações, para dizer que estamos sendo só provados pelo reino de Deus. E se eu estou sendo provado, por que eu vou olhar para o meu sangue? Por que eu vou olhar para a minha estrutura emocional? Por que eu vou olhar para os pecados que eu cometo? Se eu estou sendo provado, eu não preciso mudar nada. E aí aquela pessoa não entende que o tempo dela está sendo subtraído. Já passou 5 anos, 6 anos, e ela se frustra emocionalmente e religiosamente. Porque ela está ali num ambiente religioso, esperando que as coisas se concluam. Mas a legitimidade de principados e potestades alimentados por legados geracionais. Legados geracionais que são o quê? Alimentados por demônios, principados, hereditariedade, maldições. E aquela pessoa não rompe. E ela chega uma média, Yang, que ela fala assim, poxa, eu tô 10 anos na igreja, não consegui conquistar nada. Tô 10 anos na igreja, não tenho um testemunho para contar. Tô 10 anos na igreja, tomando o mesmo tipo de remédio e não consigo me libertar. Então ela fica com a vida rompida, ela fica acorrentada espiritualmente e ainda frustrada. Ela fica dentro da igreja, ela cumpre compromissos, ela conversa com pessoas, ela vai nos passeios da igreja, mas no fundo, da alma dela, há uma frustração, porque ela não conseguiu romper aquilo que ela sabe que precisa romper. E às vezes ela tem vergonha de lidar com a realidade, dizer assim, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. Então ela fica ali convalescendo naquela
ilusão gospel de que tá tudo bem, mas na verdade, quando a gente olha para a vida dela, não tem frutos. Então, quando eu falo sobre maldições hereditárias, é bíblico. Davi vai dizer, me limpa, Senhor, das minhas iniquidades. O que são iniquidades, Yang? São códigos que são gerados no sangue. Porque o reino de Deus trabalha com sangue. Por isso, Jesus foi entregue para ser o sangue revelado que quebra todas as correntes. Mas para eu usufruir do sangue, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Para eu me relacionar com o Espírito Santo, eu preciso abrir mão dos meus pecados. Sim. Me relaciono com o Filho, que me dá livre acesso ao Pai. E se eu toco o Pai, eu quebro todas as maldições que houveram nas minhas gerações. Então, Yang, talvez essa pessoa que está aí, que está tendo uma certa resistência, não existe maldição e tal. Talvez Deus te chamou para você quebrar a maldição das linhagens da sua família. Para que as próximas gerações não sejam atingidas. Pelo contrário, eles sejam atingidas pela bondade e misericórdia que vem através do sangue de Cristo. Pela bondade e a misericórdia. Ou seja, quanto mais conectado eu estou com o sangue de Cristo, eu estou mais apto a romper todas as maldições hereditárias. Todas as maldições hereditárias, Uau, isso legados, é fantástico. geracionais, propostas pessoais que o diabo coloca sobre mim. Porque existe dentro do campo das maldições hereditárias, talvez você vivenciou algo de libertação. Certo. Mas o teu corpo, ele tem memórias. E o teu corpo está acostumado com o gosto do pecado. Isso aconteceu com o povo do Egito. Eles estavam no deserto sendo tratados e lembravam. Mas no Egito tinha carne. Eles, mesmo escravizados, eles tinham saudade do tempo da escravidão. Então existem os legados geracionais, que são as maldições. Existem os portais, que são acessos que nós entregamos. E existem as memórias do nosso corpo, alma, espírito, subconsciente. Pastora, por exemplo, tem algo que acontece que algumas pessoas elas falam assim, não, eu tive um déjà vu, né? Que é quando você está num lugar, num ambiente, e é como se você já tivesse visualizado aquilo. O que a pessoa está falando, algo que acontece no ambiente, você fala, nossa, é como se eu já estivesse aqui, já estivesse visualizado isso que está acontecendo. Como que o mundo espiritual explica esse tipo de acontecimento? O mundo espiritual, ele há um propósito, né? Todos nós temos um propósito de vida. Sim. Por exemplo, eu quando tinha 20 anos, eu fui arrebatada e o anjo me leva até um galpão e diz assim, missão para as nações. Eu tinha 20 anos, eu não era pastor ainda, mas eu já tinha sido informada do meu propósito. Eu tive que ser repaginada, preparada, erguida, amadurecida para viver a proposta de Deus. Então o mundo espiritual, ele vem te revelando. Ele vai te revelar que talvez você tinha que estar sentado nessa mesa aqui hoje. Uhum. Ele vai te preparar antes, ele vai promover algo antes. Então, quando você chega no ponto do propósito de Deus, aquilo ali, os anjos de Deus já foram te mostrando. Aí, quando você chega, você fala, poxa, peraí, eu já estive aqui nesse lugar. Porque no plano de Deus, você já foi informado espiritualmente, há uma conexão entre nós e o trono da graça de Deus. E aquelas informações estão sobre nós. Se nós vamos querer viver o propósito, aí é uma opção nossa, através do livre-arbítrio. Mas que a nossa vida já é escrita pelo trono da graça de Deus, já foi. E é por isso que nós chamamos de déjà vu. Que não é um déjà vu, na verdade. Na verdade, é o seguinte, você já está conectado a essa mesa aqui. O Yang, por exemplo, já estava conectado a essa mesa aqui. Em algum tempo, em algum plano, o Espírito de Deus já revelou, você vai estar conectado em tal tempo, na mesa tal, entrevistando pessoa tal, vai estar sobre influência, influenciando tal pessoa, ajudando tal pessoa, sendo ajudado por tal pessoa. Toda a nossa vida já é conectada através de um propósito. E é por isso que nós temos a sensação de que eu já te conheço. Porque ali há uma conexão de alma. Ali é uma conexão de propósito, ali é uma conexão de pessoas, ali é uma conexão de estado. Ali. Você já reparou, Yang, dentro desse propósito que nós estamos falando, a pessoa não prospera num lugar, mas ela vai para outro lugar, ela começa a prosperar? Ela sai de um lugar, ela tá no estado. Aí ali não anda. Aí ela fala assim, olha, Deus me mostrou que eu tenho que ir pra tal lugar. Quando ela chega naquele tal lugar, as coisas começam a destravar. Sim. Porque no plano de Deus ali já viu uma conexão. E por que na maioria das vezes, esse lugar que a pessoa está e ela não prospera, sempre é o lugar que, às vezes, é o lugar onde ela nasceu, é próximo de parente, de familiar. Por que dificilmente uma pessoa prospera no mesmo ambiente que familiares e amigos? Primeiro, por causa dos costumes. Tem uma quarta porta de acesso do diabo, que são os costumes. Existe a hereditariedade,
Existem os portais que nós abrimos, existem os costumes e existem os pecados. O que são os costumes? Lembra quando você era criança, que a tua mãe falava, não vira o chinelo, porque senão alguém vai morrer? Não tem alguns costumes que a gente tem de criança? Isso são costumes. Então, se Deus ele quer te destacar em um propósito, você não pode estar na média daquelas pessoas sanguíneas ou pessoas que têm costumes com você, porque elas vão gerar interferência no plano espiritual de Deus. Elas geram interferência de maneira negativa. Eu falo muito sobre como Deus tira Mefibosete de Lodebar. Deus não poderia ter mudado a história de Lodebar através de Mefibosete? Sim. Mefibosete vem porque o teu legado é de neto de rei. Sim. Senta na mesa. Neto de rei tem que estar em linhagem de rei. Então, se Deus tem um plano maior, ele não vai prosperar você na média das pessoas que não têm mentalidade de crescimento. Sim. Ele vai ter que arrancar você. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, deixa eu te sacudir aqui, vambora, filho. Eu tenho que te levar para outro lugar, porque o que eu tenho para cumprir na tua vida aqui é muito pequeno para você. A tua mente é muito pequena. Jabes vem com uma mentalidade diferente dos irmãos. Ele nasce, a mãe dá o nome de nasceu no meio das dores. Mas Jabes diz assim, Deus, eu quero expansão de território. E Deus escuta a oração de Jabes e abre territórios para Jabes. Então tem pessoas que elas vão ter uma mentalidade que vão orar pedindo expansão. Quem está do lado vai dizer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai prosperar em campo nenhum. Não adianta você ficar orando por crescimento. Porque você está com essa roupa. Você não, aqui todo mundo é simples. Por que você está usando esse cabelo? Então aquelas pessoas não vão entender o chamado emocional que Deus tem com você. Aconteceu assim com José. Os irmãos começaram a querer matar ele a ponto de jogar ele numa cisterna. Por quê? Porque o chamado de José era governo. E ali não tinha como ele gerar governo no meio dos irmãos, porque os irmãos nunca seriam gerenciados por ele. Então Deus teve que mudar, fazer ele ser rejeitado. Ó, dentro desse propósito tem pessoas que estão sendo rejeitadas. É Deus dizendo assim, sai, vai embora, esse lugar não é para você. Lembra de Isaac? Ele teve que ser expulso de Gerar, porque a inveja que estava em Gerar estava matando o propósito de vida na vida de Isaac. E aí ele teve que sair o mais rápido possível. Quando ele sai, ele planta uma semente, vira 1000, vira 100. Sim. Ele planta uma, vira 100, porque a terra era boa, a Bíblia Só diz. foi sair que... Só foi sair. Então existem ambientes que vão promover as maldições, as raízes, os legados e os costumes. Costumes. Todo mundo tem a média de dizer, aqui todo mundo vive essa vida. Se você se levantar para viver uma vida diferente, você vai ser criticado. Então Deus, sabendo que não pode ter interferência no teu propósito, ele te arranca. Leva você para outro ambiente, para quebrar as maldições, para quebrar os costumes, para gerar comportamento. José teve que passar na casa de Potifar e na prisão para quebrar os comportamentos da família dele. Depois que quebra todos os comportamentos, ele é levado até Faraó através de um sonho. Começa a conexão de José através de um sonho lá atrás. E o sonho, do mesmo sonho, ele é criticado. O mesmo dom que foi entregue a José e que ele foi criticado, coloca ele como o segundo homem do Egito. Havia um sonho, um governo através de um dom. Tentaram matar ele numa cisterna por causa de um dom. Mas o mesmo dom coloca ele numa mesa de governo. Então tem lugar que as pessoas não vão valorizar o teu dom. Tem lugar que você vai chegar com o teu dom e a tua história vai virar. Ali havia um reconhecimento, ali havia uma mesa de governo, ali havia uma cadeira de governo, ali haviam pessoas que iam reconhecer a mentalidade de governo de José. Pelo mesmo motivo que você é rejeitado em um ambiente, você vai ser amado e aceito em outro. E se você não identificar e ficar ali querendo provar o teu valor, você está diretamente afetando a proposta de Deus. Deus está dizendo, aqui não é para você. Você tem uma mentalidade acima da média. Eu estou tirando você. E qual é uma das ferramentas que Deus usa? Rejeição. Deus começa a fazer aqueles que você acha que te amam, que talvez tenham laços sanguíneos, são amigos de infância, costumes, para te rejeitar. Eles cospem em você. E quando cospem em você, você é levado a viver o propósito de vida que Deus tem para você. Vai para outro nível. Agora, tem um outro ponto também, pastora. Tem um comentário que a gente teve de uma inscrita, né, no nosso canal na entrevista. Ela justamente falou que, pastora, eu consigo sentir algumas coisas e percebo que o meu esposo, ele não sente. Eu tenho um nível de sensibilidade com relação a ambientes e pessoas e percebo que o meu marido não tem esse mesmo nível. Isso pode estar associado ao mundo espiritual? 100%. Porque algumas pessoas são refinadas, né? Algumas pessoas se refinam através do jejum,
as se refinam através da oração, e outras já vêm com a conexão de refinamento, com o dom profético. Ah, o dom entendi. Por exemplo, eu, quando era criança, eu tenho dons proféticos, de visão, revelação, de cura. Quando eu era criança, eu via demônios. Eu via crianças correndo, eu via principados, potestades, via anjos. Eu sempre, desde criança, mesmo sem saber que seria pastora, eu já tinha dons de visão espiritual e de aconselhamento. Sempre carreguei isso. Então, ela tem, com certeza, um propósito profético sobre ela. E ele ainda não entende esse propósito profético. Não entendeu ainda que Ele ainda não entendeu. Por isso que ela tem a sensibilidade. E talvez para ela é muito natural falar, esse ambiente não é bom, essa pessoa não é boa para você. E ele talvez vai contrapor, porque ele não entende o que ela entende. Ela tem um refinamento espiritual. Então, ela vai falar assim, olha, esse amigo não é bom. Essa pessoa que você está falando, está dando intimidade, não vai ser bom, isso aí vai te prejudicar. E ele vai dizer, nada, mulher, não tem nada demais isso aí, mas ela está tendo uma sensibilidade que ele não está tendo, porque ela tem um refinamento profético um pouco maior do que ele. E o quanto isso está associado, por exemplo, pastora, à mulher, à figura feminina? Por quê? Porque você percebe que na maioria das vezes é sempre assim. A esposa, ela não é aquela que fala mais, é aquela que só observa. E ela consegue pegar alguns pontos específicos e dizer ao seu marido, olha, não confia nesse, esse cara não é teu amigo, esse sócio não é teu amigo, esse cara vai te trair. O quanto isso pode estar associado à imagem da mulher, o quanto essa sensibilidade ela está mais propensa à mulher do que ao homem, e o quanto um homem ele pode se prejudicar espiritualmente quando ele não ouve a esposa dele. Então, primeiro que quando o homem não escuta a sua esposa, Pedro vai dizer que as suas orações são interrompidas. Então, quando o homem ele tem uma relação de casamento com a esposa dele e ele não escuta, então talvez até a vida financeira dele está prejudicada. Por quê? Porque as orações são interrompidas. É profético e bíblico o aconselhamento da mulher. A mulher ela veio para ser auxiliadora. Ela vem para ser contrapositora. E a mulher ela tem a visão da prosperidade. Tanto é que Deus deu o dom à mulher de gerar. A mulher de Provérbios, o que ela fazia? Ela acordava cedo, ela dava ordem às suas servas, ela botava a mão na roca, ela se vestia de linho, ela negociava terrenos, ela plantava vinha com o dinheiro dela e via que isso era bom, ela negociava com os mercadores de longe. Então, ela tem esse movimento de prosperidade nela, inserido no seu DNA. Então, quando aquele homem ele entende que aquela mulher é uma adjutora, que ela é uma auxiliadora, que ela tem o poder de promover prosperidade através da sensibilidade, que a sensibilidade é como se fosse um radar. Ela chega no ambiente, ela diz, opa, tem coisa errada aí, marido. Essa pessoa aí não tá do jeito que você tá achando, ela não é sua amiga. Então, ela começa a ter aqueles insights proféticos, porque isso é uma conexão entre mulheres e Deus. Ah, então, ou seja, homens... ouçam mais os seus... Até porque se você não ouvir a sua esposa, você vai ter a tua oração interrompida. Você vai começar a orar, e tem muito homem que está orando, e não prospera. Assim, o que tem de errado comigo? Porque a palavra diz que as suas orações são interrompidas. Então, há uma desconexão. O cara dá 3 horas de oração, não ouviu a mulher, desconecta a oração. Então, a oração dele não é cumprida. Ela não chega. Ela é interrompida antes mesmo de chegar. Então isso é muito sério, né? Essa oração é uma oração que dificilmente vai chegar porque falta justamente dar ouvidos à esposa. Porque ele quebra um princípio. Isso é fantástico. Ele quebra um princípio. E tem uma frase até que diz assim, né? Quem quebra o princípio, por ele será quebrado. Exatamente. Porque se você está indo contra um princípio bíblico e a palavra já te orienta, ó, suas orações vão ser interrompidas. Escuta a tua esposa. Porque Deus conecta esse radar em mulheres. Para elas olharem o ambiente. Você pode ver que a mulher, ela chega, ela olha tudo. Ela tem a sensibilidade de pessoas. E o marido, ele é mais operacional. Às vezes ele tá ali para resolver, para fazer o dinheiro e tal. E a mulher, ela tem esse radar celestial. Para conectar o marido, dizer, ó, vamos por esse caminho, vamos por aquele. Isso aqui não tá legal. E aquele marido, quando ele se conecta com aquela esposa, ele vai ter sucesso e êxito. E prosperidade. O outro ponto também, pastora, nós estamos agora em meados aí já, né? Nós já estamos no começo do ano e a gente sabe que está chegando aí o carnaval. Vamos entrar um pouco, vamos falar abertamente sobre esse tema, que é o carnaval. Certo. O carnaval, ele é tido como uma festa cultural aqui no Brasil, onde há apoio do governo, né? Altas verbas são liberadas para que aconteça o carnaval.
E aí a gente entra pro mundo espiritual, porque o carnaval, ele é aquela época onde tem o sexo explícito, onde ocorrem muitas traições ali por trás, né, das festas. O quanto o carnaval, ele é prejudicial espiritualmente falando para o Brasil? Ele é 100% prejudicial. Primeiro que hoje você vai ver um desfile, você vê uma consagração diabólica, demoníaca. Pessoas vestidas de entidades, consagrações no início daquela festa profana. E ali tudo que é profano é liberado. E tudo que é profano procede do diabo. Sexo ilícito. A pessoa vai ter relação com um, com outro, com outro, com outro. Acabou aquilo ali, a pessoa está cheia de problemas psiquiátricos, cheia de problemas psicológicos. Eu passei a ter uma depressão, eu passei a ter uma ansiedade, eu passei a ter uma síndrome. Eu perdi tudo de uma hora para outra, porque o sexo, ele é conexão. Toda vez que você tem uma relação íntima com alguém, você se torna uma só carne com ela. Então, se você se torna uma só carne com esse, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, e tudo que é energia negativa sobre o outro vem sobre você, e o que tem sobre você vem sobre o outro. Imagina se você tem relações em um período de carnaval com 20 pessoas. Então, toda a média das maldições geracionais que estão naquela pessoa, pecados, altares, costumes, vem sobre você. Aí você deitou com outro, vem sobre você, e deitou com outro, vem sobre você, deitou com outro. Então, tudo aquilo, aqueles cativeiros espirituais vão vir sobre a pessoa. Então, implicitamente, ela ataca ali o destino profético daquela pessoa. Se aquele ano de 2026, estamos em 2026, era um ano que Deus tinha projetos para aquela pessoa de prosperidade, de empresa, de evolução, de patrimônio, fica interferido pelo plano espiritual, pela atitude que ela tomou através do livre-arbítrio. Então a vida dela fica travada, estagnada. Então ela não evolui. Aí ela diz, caramba, eu estava cheia de projetos, mas ela esqueceu que no carnaval ela soltou o freio. Ela esqueceu que no carnaval ela se vestiu de entidade, porque no carnaval é só uma coisinha de demônio aqui, é só um rabinho aqui, não tem nada demais. Vou transar com um, vou transar com outro, vou sair com um, vou sair com outro. Só que ela não sabe as consequências no plano espiritual. O plano espiritual tem consequências. E aí a gente volta para iniquidades e transgressões. É aquilo que fica no nosso sangue, são códigos espirituais escritos e que inibem a prosperidade, o crescimento e o desenvolvimento pessoal de cada um. E para o Brasil, estamos vivendo uma média no Brasil de quê? Escassez, muito feminicídio, muitas pessoas morrendo prematuramente. Você já reparou como tem uma média de notícia de pessoas que morrem do nada de infarto? Gente nova, gente com 40 anos, 50 anos, do nada morreu. Estamos tendo muitas mortes prematuras. Muitas mulheres tocadas por feminicídio, muitas pessoas desaparecidas, crianças. Você pode reparar. E quando chega a época do carnaval, então, as consagrações estão abertas. Então o diabo, ele se alimenta o quê? Do sexo ilícito, do roubo, da morte, do adultério, da mentira. Então ele quer ver o quê? E a média do Brasil tá isso. A gente está vivendo uma época de muita escassez, de muita violência, de muita debilidade emocional, em que as pessoas estão travadas, não estão desenvolvendo, estão querendo entender como vai ser o ano de 2026, mas a consagração espiritual, diabólica, começa em 2026. Então nós, agora, nesse período de janeiro, temos que estar fazendo consagrações proféticas para não nos conectarmos com essa essência espiritual maligna. Porque, Yang, quando chega a época do carnaval, os demônios que saem do abismo não são esses demônios de encruzilhada, não. São outras cadeias de demônios, com patentes maiores, que vêm para destruir, que vêm para saquear o país, para gerar desgoverno, desvalorização na população. E é o que nós estamos vivendo. É exatamente o que nós estamos vivendo. E como que fica ali a questão né, que acontece as bandas, as escolas, né, de samba, os desfiles. E cada desfile, como que funciona ali a mensagem que está sendo entregue no mundo espiritual? Porque a gente enxerga os figurantes, a gente enxerga os carros alegóricos, mas o quanto aquilo ali que acontece no mundo físico pode estar transmitindo uma mensagem para o mundo espiritual e talvez abrindo portais sobre a nossa nação. Na verdade, 100% portais estão sendo abertos em dimensões espirituais satânicas. É como se você colocasse os pés diretamente no inferno. Você está dimensionalmente se conectando com entidades que só vão aparecer em gestão de governo, em gestão de escassez, em gestão de morte. Eles vêm para saquear um período. Você pode ver que na época do carnaval são milhares de mortes,
milhares de tragédias, milhares de acontecimentos, porque nós nos conectamos, se não estivermos baseados na graça, diretamente com dimensões espirituais que nunca era para nós termos conectado. Demônios, hereditariedade, principados, espíritos de morte. Ali, cada hereditariedade, cada demônio, cada potestade, cada principado, ele é um chefe que lidera milhões. E esses milhões estão aí, levando, saqueando almas para o inferno. Enquanto nós estamos talvez deixando de orar pela nossa nação, estamos talvez deixando de interceder pelo propósito e talvez até abrindo a televisão da nossa casa para assistir um desfile. Se a gente não sabe, mas é muito bom a gente falar aqui agora, a televisão, as redes sociais, os canais de telefone, tudo isso são dimensões espirituais. Aí você diz assim, não tem nada demais, eu vou ver o desfile. E nossa, fulana tá bonita, Beltrana tá bonita, Ciclano tá bonito. Na verdade, você está abrindo dimensões dentro da tua casa para demônios em outras categorias operarem dentro da tua casa. Aí passa o carnaval, começa tudo quebrar na tua casa, começa a ter problema espiritual, começa a tua criança a ver vulto, escutar voz, começa a criança de madrugada a gritar. Por quê? Porque você atingiu. É a mesma coisa que o filme de terror, é a mesma coisa que a pessoa assistir pornografia. Tudo isso são dimensões espirituais que a pessoa está acessando diretamente no plano satânico, que ela nunca era para ter tido contato com aquilo ali. Não era para ter tido aquele... Nunca! Ela diretamente coloca os pés onde ela nunca era para ter entrado naquele ambiente. Ela entrou direto ali, de cabeça, naquela dimensão. Porque a televisão, ela tá diretamente conectada à tua casa. Você tá assistindo um desfile de escola de samba, aí aparece aquela apresentação, a mulher vestida de pombagira, o cara vestido de Zé Pilintra, e aquela consagração ali, aqueles demônios ali, aquilo tudo ali é o quê? Aquela energia entrando dentro da tua casa para atingir talvez um propósito de santificação. Então, vigiem. Porque dali a pessoa começa a trazer para dentro de si doença, começa a trazer para dentro de si perturbação emocional, escassez, e ela não entende. Poxa, esse ano de 2026, eu recebi uma profecia, ia ser um ano profético, eu ia prosperar, tal. Mas ela esqueceu que ela ligou a televisão uns 4 dias de carnaval para assistir o desfile. Ela levou a criança dela vestida pra bandinha, com aquela roupinha, e disse assim, não, é só um desfilezinho de carnaval, não tem nada demais. Não há nada demais. Então, vigie, porque portais são pontos de acesso de entidades operarem dentro da tua estrutura emocional, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua vida espiritual. Conecta você a planos satânicos. E o outro ponto também que acontece muito é quando a pessoa, às vezes, ela tá naquele período festivo do carnaval e tal, e acontece de, numa noite, a pessoa tem relação sexual com 3, 4 pessoas. O quanto isso é muito pesado no mundo espiritual. No mundo espiritual, ela está se automutilando. Porque é o que eu falei. Tudo que aquelas pessoas carregam, de 4 gerações para trás, mais os costumes, mais os pecados cometidos por ela, quando ela conecta o sexo, ela está conectando a alma dela. Então, a alma lê a outra alma. Tudo que está de negativo naquela pessoa vem para ela. A alma começa a conectar aquela leitura corporal daquela pessoa. Uhum. Então, toda energia negativa que está sobre ela vem sobre mim. Então, se uma pessoa me traz legados geracionais, hereditariedade, costumes, pecados cometidos, imagine 3, 4 numa noite. Se cada uma entidade rege milhões de demônios, toda a mentalidade em que está fora do processo de Deus tem uma mentalidade de uma entidade que gera identidade. Um exemplo, Yang, você vê uma mulher e diz assim, caramba, aquela mulher tem uma risada esquisita, parece que está com uma entidade no corpo. Não acontece isso? Sim. A mulher usa um perfume, ela fuma um cigarro estranho de uma maneira. Ali você vê que tem uma identidade de uma entidade. Cada identidade de uma entidade, ali tem legados, porque aquela pessoa passa a andar sob o comando de uma entidade. Então imagina se aquela pessoa dorme com 4, 5 numa noite. Ela está sob o comando de milhões e milhões de milhares e milhares de demônios que estão conectados no histórico de vida daquela pessoa, se aquela pessoa não renunciou. E claro que ela não renunciou. Se ela está no carnaval ali, se lançando corporalmente, sexualmente, ela não renunciou nada. Ela está ali fazendo aquilo ali. E o que ela fez com aquela pessoa também traz as relações sexuais que ela também já teve. Então, além dela conectar com aquela pessoa, com a história dela, tem as relações sexuais que aquela pessoa também teve. E mais aquelas relações sexuais que aquela pessoa também teve com outras. Então, ela vem só se conectando com derradeiras espirituais. Então, ela vem se conectando com o quê? Dor, morte, prisões financeiras, emocionais, espirituais. É quando a pessoa diz assim, passou uma determinada pessoa na minha vida.
Depois que essa pessoa saiu, eu passei a ter perturbação mental, eu passei a ter lapsos de narcisismo, eu passei a ter dor na alma, eu passei a ter a mente perturbada, eu passei a não dormir. Por quê? O sexo, ele é uma conexão almática. Então, quando aquela pessoa teve uma relação íntima com a outra, ela vem absorvendo tudo que aquela pessoa carrega dentro da alma. Tudo que a pessoa... então no sexo acontece uma conexão. Uma conexão. Não só física, mas Não. espiritual. A alma é lida. Quando você está numa relação sexual, a tua alma está lendo a alma da outra pessoa. Sim. Todos os códigos que a alma tem estão sobre você e os teus estão sobre ela. Então, por que Deus fala que une um homem e uma mulher a uma só carne? Porque ali é uma leitura o quê? De duas pessoas sendo uma só. Agora, se a pessoa se conecta com essa, ela está lendo a alma de todo mundo e está pegando toda a carga que todo mundo tem. E mais as relações que aquela pessoa sexual teve com outras pessoas. Então, ela vem trazendo toda aquela bagagem negativa sobre ela. Traz automaticamente. Automaticamente. E aí a pessoa, às vezes, ela fica naquela de, poxa, por que a minha vida tá assim, daquele jeito, assim, por conta da... Por que eu tô tendo um surto de uma hora para outra? E isso, pastora? Quando a pessoa tem... A gente entende que existe a pessoa bipolar, isso é normal, né? Tem a pessoa que, às vezes, ela realmente é bipolar, mas aquela pessoa que vai num nível extremo, do ponto A ao ponto B em pouco tempo, aquela pessoa que ela, do nada, ela explode, ela se estressa, depois se acalma. Como que o mundo espiritual também pode explicar isso, além da ciência? Então, a mentalidade dela é comandada por uma identidade satânica. Então, aquele demônio, ele gera um comando de bipolaridade, que a pessoa cada hora está com um comportamento, e de surto. Sim. Porque não é natural uma pessoa estar num ambiente, todo mundo feliz, todo mundo, a pessoa surtar. Por que ela surtou do nada? Não tinha motivo. Ela foi talvez contrariada por uma opinião e ela quer agredir, ela quer xingar, ela quer brigar, ela quer quebrar tudo. Não é natural. Ela está sob o comando de um principado que gera o domínio da cabeça dela. Ele gera o domínio da cabeça dela, gera mentalidade, gera espírito, gera comportamentos. Então é aquela pessoa que diz assim, quando passa aquele surto, ela diz assim, me desculpa, eu não sei porque que eu fiz isso. Você já conheceu pessoas assim? Exato, muito. Eu não sei porque que eu fiz isso. E ali as pessoas que estão em volta vão cansando daquilo. Toda hora a pessoa diz que não sabe por que fez isso, toda hora ela não sabe por que se comportou desse jeito, toda hora ela não sabe por que fez aquilo, mas ela está sempre fazendo. Ali o diabo vai subtrair ela da média das pessoas que estão em torno, vão fazer as pessoas não quererem mais estar do lado dela, porque estar do lado dela é problema. Uhum. E você pode reparar que essas pessoas, geralmente, um dos pontos de acesso é muita dor de cabeça. Uhum. Ela tem dor de cabeça constante, porque ali é uma briga. Há uma briga espiritual sobre o domínio da mente daquela pessoa, de demônios. Então tem um demônio. O mundo, o inferno, ele também é organizado, tá? Ali é uma entidade que comanda aquele estado mental e tem milhares de demônios. Aí a pessoa tem uma dor na coluna, uma dor nas pernas, uma dor no joelho, quebrou isso, quebrou aquilo. Aí vem os espíritos geracionais que estão ali dominados por aquela intelectualidade. Tem um demônio que gera intelectualidade e ele vai gerando em torno comandos sobre demônios em áreas da vida daquela pessoa, impedindo que ela viva um propósito de felicidade. Cara, agora um outro ponto também muito interessante da gente falar é justamente ali sobre a questão da traição no casamento. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a traição, sobre amantes, sobre pessoas que traem seus cônjuges. Tá. Amante, Yang, ela vai diretamente, se aquela aliança, ninguém tem que trair ninguém tem que viver em adultério, ok. Mas se aquela amante, ela vai de contraponto a uma aliança firmada por Deus, ela não está indo fisicamente contra uma mulher. Ou fisicamente contra um homem. Ela está indo fisicamente contra o plano de Deus. Ninguém pode tocar em um plano de Deus. Porque aí o comando não é de demônios, o comando é de anjos. Aí os anjos vão até aquela mulher para cobrar dela o acesso sanguíneo de uma só carne. Porque se tem uma aliança firmada por Deus, aí é um casal que é unido por uma só carne. Através de uma relação íntima, através da alma, através do comportamento, através do direcionamento. Então aquela amante, ela não está indo diretamente contra uma mulher. Ela não está indo diretamente contra um casamento, ela está indo diretamente contra o reino de Deus. E aí o domínio é de Deus. Deus vai mandar anjos cobrarem aquilo que pertence a um propósito celestial. Então você, mulher, que você sabe que teu casamento veio através de Deus, e tem uma amante, você não precisa brigar, você não precisa mandar recado na rede social, você só precisa dobrar o joelho e cobrar aquilo que é teu por direito. Dizer assim, Deus, o Senhor me deu esse homem, o Senhor me deu essa esposa,
Então esse propósito não é meu, é seu. Quem tem que fazer é o Senhor. E aí o mundo espiritual é invocado por Deus, os anjos, as patentes espirituais de anjos vão até aquela amante para cobrar aquilo que ela está tentando tocar no propósito de Deus. E eu vou na Bíblia. Quando Abraão chega com Sara no palácio, que diz que Sara é irmã, Abimeleque começa a ter problema no palácio. Abimeleque consulta espiritual e diz assim: por que é isso que tu fez comigo, Abraão? Essa mulher é tua, cara. Sim. Pega a tua mulher e vai embora. Tá dando tudo errado aqui no meu palácio por causa de Sara. Pode levar ela embora. Porque Abimeleque falou, é ruim e eu quero lá tocar em propósito que vem de Deus. Se eu tocar em propósito que vem de Deus, eu tô tocando no próprio Deus. Então tem muita mulher que tá se envolvendo com uma aliança que é de Deus, mas ela não tá nem sabendo o que ela tá fazendo. Mas ela vai ser atacada não é por demônios não, são os anjos do Senhor que vão receber ordem para validar aquilo que é uma aliança firmada, fixada pelo trono da graça de Deus. E aonde começa, onde é a falha, né? Tanto da esposa quanto do esposo, que origina o divórcio, né? Porque a gente sabe que o divórcio, ele não começa ali quando você vai assinar o papel. Não. Ele começou muito tempo antes. Já vem muito tempo. Onde começa? Na verdade, eu tenho visto e tenho atendido muitas mulheres através do método que eu criei, que tem problemas hoje com o campo sexual. Tá? Isso é um ponto de acesso muito violento. Mas, pastora, o meu marido me maltrata. Nenhuma mulher vai querer ter uma intimidade com um homem que maltrata ela ou que é menino. Que não sustenta a casa, que não assume emocionalmente aquela família. Porque tem homens que eles se escondem atrás de mulheres também, tá? Eles ficam escondidos, quer que a mulher resolva, quer que a mulher faça. Ele não assume emocionalmente aquela casa e nem financeiramente. Então aquela mulher vai perder o interesse por aquele homem. Ela não vai querer ter uma relação íntima com aquele homem que ela vê ele como um menino, não como homem. E tem a mulher também que casou e relaxou. Ela acha que ela não tem que cumprir mais o propósito sexual com aquele marido. E você saiba que ele vai procurar na rua. Porque a palavra diz que a mulher não pode se desconectar, nem o homem se desconectar sexualmente. Se você vai fazer um propósito, volte correndo para o seu cônjuge. Então não pode ter uma desconexão sexual entre o marido e a mulher. Se tem, o marido e a mulher tem que sentar e tem que conversar. O que não tá bom? Aonde é que nós estamos errando na área sexual? O que não é mais bom para você? Porque as pessoas evoluem. O casal evolui. Não é aquela mesma coisa do início, todo mundo no WhatsApp, né? Vai passando. As coisas vão mudando de ponto. E nós temos que mudar a nossa visão e entender aonde que eu estou errando, aonde que eu estou acertando, aonde que eu estou indo, aonde que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer dentro do casamento. E homens, sejam o cabeça das suas casas. Mulheres não querem ter relações sexuais com homens que não sabem se posicionar como cabeça, que viram meninos. O que eu faço, amor? Resolve você. Tem que não sei o quê. Ele não tem posição de homem. Como é que a mulher vai querer deitar com um homem que não tem posição de homem? Que é menino. Então a mulher não quer. Aí começa ela a negar aquele relação sexual, nega um dia, nega o outro, nega o outro, nega o outro. Aí daqui a pouco aparece uma amiga no trabalho, um amigo no trabalho. E aí o adultério não começou de uma hora para outra, ele já vem sendo alimentado. Ah, pastora, mas eu não sinto mais prazer com meu marido. Então sente com ele e converse. E marido a mesma coisa. A mulher não está se cuidando, conversa, patrocina sua esposa. Amém? Em vez de ficar olhando para uma mulher fora, patrocina ela. Vai lá, leva ela num salão, projeta ela, levanta ela emocionalmente. Talvez o que está faltando para essa mulher ter a vida que tinha com você no início é o patrocínio emocional. Emocional? Emocional. Ele elogiar aquela mulher, ele ajudar ela, ele chegar do trabalho e perguntar, esposa, como é que foi o dia? Como é que estão os meninos? O que você está precisando de mim aí? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, te auxiliar? Porque também, muitas das vezes, Yang, eu vejo muitas mulheres que o marido só bota o arroz e feijão dentro de casa. Não quer mais fazer nada. Ele não quer saber como tá, o que a mulher sente, o que a mulher pensa. E vocês, mulheres, sejam as mulheres de provérbios, que metem a mão na roca, que negociam, que se levantam, que se vestem de linho, que se promovem, porque a vida é isso aqui, ó, é gerar. A gente não pode parar de gerar, porque se a gente parar de gerar, a gente morre. Você já viu você colher algum fruto sem plantar? Semente foi feita para ser germinada. Então nunca deixe de germinar aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Deus colocou algo propósito na tua mão, é para você nunca parar de germinar até que Deus mande. Ali você tem que continuar germinando semente. Esse ponto que você falou eu achei interessante, pastora, porque, por exemplo, às vezes algumas pessoas podem pensar, poxa, a mulher ela tá abatida dentro do casamento, tá beirando uma depressão, tá indo cada vez mais pro fundo do poço.
E talvez algumas pessoas até elas associem diretamente ao mundo espiritual, que pode estar ligado, Pode. é uma verdade. Mas você trouxe um contraponto que eu achei interessante. Às vezes não é nem o mundo espiritual, às Não. vezes é a falta de patrocínio emocional, porque o patrocínio emocional é uma coisa, o patrocínio financeiro É outra. é outra. E nenhum dos dois, um não remove o outro, os dois são necessários. Sim. Mas tem homem que dá o patrocínio, né? Financeiro. Ali ele coloca a comida dentro de casa, dá dinheiro, mas ele não dá o patrocínio emocional. Ele não quer nem Cara, saber. isso é fantástico. Ele não quer nem saber. A mulher às vezes tá triste, ela tá chateada, ele não quer nem saber que ele não quer problema, que ele já teve problema no trabalho. Sim. Mas então não se case. Porque a casa é governo do homem. A mulher, ela tem o poder de gerar prosperidade dentro daquele lar. Cuidado. Cativar. E o homem, ele tem o poder de gerar o patrocínio emocional e financeiro. Não é só sobre colocar o arroz com feijão. É ele sentar e perguntar como estão os filhos, como está a esposa, como ela está, o que ela precisa, o que ele pode fazer para melhorar. Às vezes gera uma semente de orgulho nele. Ah, eu já banco tudo. Eu tenho que ficar perguntando, a mulher só vive de cara feia. Talvez ela tá querendo um elogio. Talvez ela tá querendo ser amada de novo, beijada na boca, abraçada, se sentir protegida como ela era no início. E aquele homem, ele deixa de cumprir isso para sempre estar reclamando de tudo. Ele não elogia uma roupa cheirosa, ele não elogia uma comidinha fresca, ele não elogia que aquela mulher, ele chegou, ele passa a não enxergar que a cama tá limpa, que a roupa tá limpa, que aquela mulher levou as crianças no colégio, que ela foi na reunião do colégio, que ela cuidou dos filhos, que ela cuidou da casa, que ela fez comida, que ela foi no mercado, que ela economizou. Não há esse reconhecimento. E aí o que acontece? Na hora da intimidade, ele não teve nada de positivo com aquela mulher, ele quer ter uma intimidade e a mulher não vai querer. Porque o homem, ele tem o ponto carnal. O homem precisa da área sexual o tempo todo. A mulher, o ponto sexual dela vem através do estado emocional. O ponto sexual da mulher vem através do estado emocional. É quando ela é bem tratada, ouvida. Outro ponto de divórcio são as relações que não tem conversa, não tem diálogo. Sim. O cara diz assim, não, eu não quero falar, eu não sou obrigado a falar. Fique tranquilo que tem um diabo ali, tá? Tem um demônio aí. Porque todo relacionamento, seja qualquer relacionamento, amigos, casamento, igreja, tudo tem que ter diálogo. Se está me incomodando, fale. Se está difícil, fale. Se não está bom para você, abra o seu coração e conte. Não está bom para mim. Vamos acertar. Se você é importante para mim, eu sou importante para você. Vamos sentar e vamos acertar. Não vamos ficar pensando mal do outro. Talvez eu vou pensar mal de você, Yang. Ah, poxa, o Yang pensou isso em mim. Não é nada disso. Talvez você está com um problema, você está ali passando por um processo e eu estou pensando o que quero de você. E assim são nas relações entre marido e mulher. A pessoa está pensando o que quer da outra, mas ela nem sabe o que está se passando dentro do coração daquela pessoa. Às vezes ela só queria uma conversa. Às vezes ela só queria um abraço. Às vezes ela só queria um café. Às vezes ela só queria, vamos sentar, vamos ver um filme, vamos bater um papo. E a pessoa já fica pensando o que ela quer pensar dentro do íntimo dela. Então, isso é muito importante, a gente ter diálogo. E a gente refazer o caminho. Olhar e falar, eu preciso refazer o caminho. Não está agradando, não está bom, eu vou refazer o meu caminho para eu não perder a minha família. Depois não adianta, Yang, ficar de igreja em igreja com foto do marido, pedindo oração para o marido voltar que a Jezabel levou. Porque você deu mole pra Jezabel levar. E você é homem, que fica aí tratando a tua mulher mal, fica tranquilo, tá? Que a hora que tu sair daí, tem alguém já tá pra deitar na tua cama aí, já tudo prontinho. Daria tudo pra ter uma mulher igual a tua. Pastora, outro ponto também, que é ainda dentro desse assunto, que é um assunto assim, é interessante, é o divórcio. Sim. Qual a sua visão com relação ao divórcio após uma agressão física? Total, a pessoa tem que se desconectar daquela pessoa. E eu vou te provar na Bíblia, sabe por quê? Deus acaba com Sodoma e Gomorra. Um dos fatores de Deus ter acabado com Sodoma e Gomorra foi a violência. Deus abomina a violência. Então você, mulher, que vai numa igreja, que o líder espiritual manda você orar por um marido, que ele agride você, sai dessa igreja, sai dessa liderança espiritual e larga esse homem. Você vai se divorciar dele e vai seguir a tua vida em frente. Ninguém foi feito pelo plano de Deus para ser psicologicamente, emocionalmente agredido, violentado, nenhuma esfera. É para você se desconectar dessa pessoa e seguir a tua vida. Porque Deus não está em relações de violência. Ah, pastora, mas o que Deus uniu, o homem não separe? Foi Deus que uniu?
Porque nem toda aliança é firmada por Deus. Então isso é muito importante também. Eu tô vendo muita mulher orando por restauração. Muita mulher que o cara dava uma surra, o cara psicologicamente chamava ela de feia, de burra, de acabada, disso, daquilo. Ah, mas eu tenho que orar porque toda aliança, você está enganado. Nem toda aliança é firmada por Deus. E eu vou na Bíblia com você também, tá? Deus tirou Vasti do trono para botar Esther. Deus manda Esdras quebrar a aliança com as estrangeiras. Bota as estrangeiras para fora e vamos começar do zero. Deus ama recomeços. Tem muitas pessoas achando que tem que ficar em relações abusivas, relacionamentos narcisistas, relacionamentos de abusos psicológicos, relacionamentos de agressões físicas. Deus não está nisso. Desconecta. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Querido, não se preocupe com a opinião das pessoas, se preocupe com o seu bem-estar. Amém? Deus não está em relações de violência. Cara, não, isso é matador. Porque muitas pessoas, elas têm esse receio de falar, por conta do divórcio, poxa, o divórcio. Mas assim, é um fato, ninguém casa pra separar. Ninguém casa pra separar. Ninguém. Se você chegar no casal ali que tá no altar, casando, cara, vocês pensam em separar? Não tem uma pessoa. Mas no decorrer dos anos, as pessoas elas vão se conhecendo, elas vão lidando umas com o defeito das outras, e aí, às vezes, acontece essa explosão onde há uma agressão. Há uma agressão. E às vezes a mulher fica lá, sendo agredida pelo marido e tá lá na igreja, tá lá cultuando, ou até orando porque ele vai mudar. E é orientada. Não há uma narrativa do contexto. Aquela mulher é abusada emocionalmente, psicologicamente. Talvez ela tenha até que ter relações sexuais com aquele homem violento para cumprir um propósito, porque não houve uma orientação explícita do que é a vida. E aí vai acontecer o que aconteceu aí com uma moça aí que era cantora aí, famosa aí na mídia, que o marido matou. E por que ela não se separou do cara? Porque a mídia, porque o ambiente religioso ia ser contra ela. Foi isso que eu vi uma entrevista da mãe dela. E na verdade o quê? Se ela tivesse desconectado desse abusador, ela estaria até hoje aí louvando o nome do Senhor aí nos lugares onde ela louvava. E ela acabou perdendo a vida, ele tá preso. Até hoje ele diz que não fez nada disso e ficou dito pelo não dito. Então você, mulher, tem que tomar uma decisão, que teu marido te agride, pode sair fora dele, porque isso não tem nada a ver com Deus. Ah, pastora, do nada ele começou a me bater, então você, do nada também você separa dele e segue a tua vida. Amém? E vai sem olhar pra trás. Vai seguir a tua vida, porque o tempo tá passando e você tá aí, convalescendo aí, orando por quem não quer mudança. Porque Timóteo fala que no final dos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, vai falar que no final dos tempos, os avarentos, os egoístas, sim, os que se fazem de vítimas, mas que não querem ouvir a verdade, estão por aí. Então você tem que avaliar se essa relação está sendo boa ou não para você. Ah, pastora, mas Deus abomina o divórcio, desde que aquilo tenha sido criado por ele. Nem toda conexão vem de Deus, tá? Então tem muita gente que colocou H dentro de casa, gerou Ismael, que nunca foi propósito de Deus, porque o propósito de Deus era Sara e Abraão. H entrou por uma falha de percurso e uma falha no pecado de Abraão com Sara. Se conectaram errado. Então, nunca era para ter acontecido. Tem muita gente aí que está vivendo com H. Nunca era para estar vivido com H, mas gerou um acesso errado, porque não consultou a Deus antes de tomar uma decisão. Então, agora conserte. Não fique com ninguém que gere violência em você. Pastora, tem um outro ponto aqui. Agora eu vou começar a pegar aqui especificamente. A gente tem um carinho, eu particularmente eu amo a minha audiência. Então eu vou começar a pegar aqui agora algumas dúvidas que o pessoal enviou aqui. E eu vou começar a entregar essas perguntas para a pastora. Pastora, o primeiro ponto é a pessoa que ela sonha, que ela tem um sonho correndo de alguém, tipo, correndo, pulando prédio e correndo de alguém. O que pode ser? Isso aí, na verdade, é inconclusão de nada que ela chegue em lugar nenhum. Ela está sempre correndo e sempre, todos os ambientes que ela entra, ela tem uma perseguição. Tem alguém perseguindo, tem alguém tentando. Sempre são demônios de frustração de projetos. Sim. Você vê que ela está sempre correndo e sempre alguém perseguindo ela. Então, essa corrida que ela leva da vida, ela nunca chega em lugar nenhum. Ela está sempre correndo, mas não tem conclusão de nada, nem de ninguém, nem de propósito nenhum. Isso é totalmente espiritual e negativo. Então, e isso pode estar associado a essa pessoa a qual ela está correndo. Por exemplo, às vezes a pessoa que ela sonha com um amigo perseguindo ela, alguém do trabalho perseguindo ela. E se ela for olhar a vida dela, sempre há uma perseguição sobre os propósitos. Ela nunca consegue concluir nenhum projeto. Ela sempre começa, vive correndo, mas não conclui. Vive correndo, mas não conclui. Sempre tem uma perseguição. Sempre tem alguém para tocar no destino profético dela, do avanço. E ela sempre está frustrada e parada.
Ela tá automaticamente a vida... Só correndo. Você vê que ela só corre, mas não conclui nada. A vida dela é cansaço. A vida dela é desespero. A vida dela é, meu Deus, eu nunca chego em lugar nenhum. E ela nunca vai chegar em lugar nenhum se ela não quebrar as maldições. A pessoa que ela sonha com gravidez. Gravidez pode ser um novo início. Pode ser, sim, uma gravidez, mas pode ser um novo nascimento. Pode ser, ela tá gerando um novo tempo profético na vida dela. Então, ela vai começar a avaliar ali que talvez seja um novo tempo profético que Deus quer entregar a ela. Só que lembrando que toda gestação tem 9 meses. E toda gestação requer cuidado. Então, por que o sonho vem até nós? Para abrir a visão profética, para que nós nos enquadremos ao propósito de Deus. Se Deus quer te entregar um novo tempo, quer te passar de nível, então todo cuidado com essa gestação espiritual que está sendo gerada em você. Essa questão até, por exemplo, da gravidez, eu já ouvi há anos atrás, por exemplo, algumas pessoas falarem que quando você sonha com criança, isso pode estar associado à luta. Faz sentido ou não? Não, muitas das vezes depende do formato da criança. Porque existia isso mesmo, né? O pessoal falava antes, né? Não, sonhou com... Não, mas pode ser... Tem que ver como que tá aquela criança. Se aquela criança é uma criança saudável, há um começo para a vida daquela pessoa. Porque criança representa o novo. Sim. Representa uma nova vida diante do mundo espiritual. É Deus dizendo, olha, eu quero te fazer nascer de novo para você começar uma nova vida. Agora, se aquela criança tá suja, se aquela criança tem o formato de um demônio, então ali é o quê? Algo dentro de você espiritual que precisa ser avaliado. Agora, um outro ponto, por exemplo, a mulher que não consegue engravidar. Esse ponto aqui é interessante porque já houve casos de algumas mulheres que elas foram no médico e o médico falou, o seu caso, ele é uma questão científica mesmo. É uma questão assim. Não, até que falou que assim, se você realmente não pode ter, é uma questão assim, científica, enfim. E essa pessoa foi na igreja, foi feita uma oração, através da oração e da palavra liberada, essa pessoa engravidou. Sim, eu tenho experiência com isso. Boa, então já quero até ouvir essa experiência. Eu tenho. O que abre um pretexto para a gente entender que a gravidez também pode estar associada ao mundo espiritual, no sentido 100%. de uma liberação de uma palavra... Esterilidade. Nesse contexto, a mulher que não consegue engravidar, o quanto isso pode sim estar ligado com o mundo espiritual? Então, vou te contar uma experiência que aconteceu comigo de uma moça. Ela fazia tratamento há 7 anos. E um dia, eu fazendo oração de pontos, que eu mando orar a cabeça, mando orar o coração, eu mandei botar a mão no útero. Só que eu não sabia que ela tinha problema de esterilidade. E quando nós oramos o útero, passou 3 meses, ela me mandou uma mensagem, pastora, eu tô aqui para agradecer, porque eu fiz 7 anos de tratamento e agora eu estou grávida. Foi depois da oração, quando a senhora orou, eu senti algo saindo de mim, do meu útero, eu senti um peso emocional saindo de mim, e ela já teve até o neném. Então, pode sim estar ligado ao mundo espiritual, porque tudo que gera esterilidade está na mão do diabo. É esterilidade emocional, é esterilidade financeira, é esterilidade de útero, é esterilidade de você promover-se, de você crescer, financeiro. Então, assim, toda esterilidade, ela pode ser sim um propósito de Deus para você se chegar a um propósito de intimidade. Mas toda a esterilidade ali tem um demônio. Tem um demônio. Vamos para Ana. Penina afrontava Ana, mas o que Deus queria de Ana? Que ela fosse até o templo e entregasse a amargura. Ela tinha que entregar a amargura. Tanto é que o profeta fala para ela, pô, uma hora dessa tu já tá embriagada, Ana? Que é isso? Ela fala, não, meu senhor, eu tô aqui expondo aqui a minha amargura. Sim. Então o que Deus queria, Ana? Eu vou até te libertar da esterilidade, mas entrega a amargura. Sim. E até a estéril dá à luz a 7 filhos. Ela entrega Samuel e depois ela tem um cântico de Ana. Sim. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. Então ela nunca foi estéril. Deus queria que ela entregasse a amargura. Dentro da amargura ela entrega o propósito. Quando ela entrega o propósito, o profeta Samuel vira o que vira. E aí Deus entrega mais 6 filhos para Ana. E a mulher, por exemplo, que eu já vi isso, da mulher que ela perde, por exemplo, ela engravida, ela consegue engravidar, mas sempre no terceiro ou no quarto mês ela perde. Pode estar conectado a raízes hereditárias, legados geracionais. Talvez alguém naquela geração abortou, tiveram sequências de aborto. Então, o que os demônios vêm? Eles vêm para tomar aquele sangue. Eles vêm para pegar aquele sacrifício. Então, a pessoa vê que vai no médico, o médico diz, agora tá tudo bem, faz o tratamento, fica de repouso, se alimenta, a família toda, daqui a pouco ela vai e perde aquela criança perde a criança. Então, isso acontece muitas vezes. Então, o que eu oriento? Ore você pelo seu útero, faça um propósito de jejum, faça um propósito de renúncia. Pastor, o que é propósito de renúncia? A pessoa vai perguntar aí, que estão perguntando muito. Sim. É você renunciar aos seus pecados, é você se colocar diante de Deus,
Como Ana. Dizer, Deus, eu entrego a minha amargura, eu entrego a minha Boa. esterilidade aqui e faça de mim o teu propósito. Não, eu te faço essa pergunta. Como renunciar à maldição hereditária? Como renunciar à maldição hereditária é quando você olha para dentro de si, reconhece que tem algo errado e entrega para Deus, através da intimidade. Coração 100% focado em Deus. Porque nós temos sim uma tendência a ter o coração idólatra. É a idolatria por pessoas, é a idolatria por dependência, é a idolatria por maus tratos, é a idolatria pelo passado, é a idolatria por coisas que ainda não aconteceram. A gente está sempre na corrida da idolatria. Quando Ana entrega no templo, o coração, ela entrega toda a idolatria da amargura. Ela vivia amargurada. Ela vivia num cabo de força com Penina. Quando ela entrega no templo, ela diz, a partir de hoje, Penina, eu entrego tudo aqui. A minha esterilidade não diz mais respeito a mim, mas diz respeito a Deus. Quem vai cumprir na minha vida é Deus. E aí ela engravida. Não só de 1, mas de 7. Então, pode estar 100% ligado ao mundo espiritual, mundo sim. espiritual, sim. É porque tem muita gente que fala, não, isso aí é porque eu lembro que teve acho que teve um corte que a pastora falou assim, ó, você vê aquela pessoa que sente dor o dia inteiro e tal, e teve uma galera que eles falam assim, não, mas isso é o nome da doença. Isso, é mundo espiritual. É mundo espiritual. É porque a gente, às vezes, não sabe, não conhece. E a primeira coisa que a gente faz é se defender. Sim. Ah, eu tenho uma dor, mas não tem demônio nenhum em torno de mim. Então, gente, não é um caso de defesa, é um caso de acesso, cura e libertação. Nós estamos aqui não para ofender, mas para ensinar que talvez você tenha uma dor que pode ser livre. Porque Jesus, aonde passou, ele curou, libertou, transformou, levantou, repaginou pessoas. Então, não estamos aqui falando que, você tem uma dor. Não, nós estamos aqui te ensinando que talvez você vai gerar uma oração de renúncia onde você está. Você vai botar teu joelho no chão, vai fazer como Ana, vai entregar a sua amargura, vai entregar os seus pecados e vai dizer, Deus, a partir de hoje, o meu propósito não é mais meu, é seu. E ali Deus vai te curar, vai te libertar. Entendeu? É isso que nós estamos ensinando. Então, talvez essa dor que a pessoa tem no corpo, essa quantidade de aborto que ela vem sofrendo, essa dor de cabeça constante que ela vem passando, esse problema na alma que ela vem sentindo, é conexão espiritual. É normal, Yang, uma pessoa ter 3, 4 abortos em 4 anos seguidos? Não é. Não é normal. Vai no médico, o médico não tem nada. Faz os exames, não tem nada. É espiritual. Se eu for fazer um estudo com aquela pessoa de legados geracionais espirituais, a gente vai identificar que naquela família teve derramamento de sangue. O assassinato, o suicídio, ou teve muitas sacrifícios. Pessoas que sacrificaram na bruxaria com sangue. Então, houve um sacrifício, houve uma conexão com sacrifícios diabólicos, e aí o diabo vem para tomar. Um dia desse eu escutei uma pessoa que me falou, não estou lembrando quem foi, que disse para mim que numa família, todo membro morria com 30 anos, de um determinado tempo. Fazia 30 anos, morria de acidente. Fazia 30 anos, morria de acidente. Fazia 30 anos. É natural isso? E a pessoa dizer, não tem nada de errado na minha família. É isso que nós falamos de maldições hereditárias. E é isso que nós falamos sobre uma pessoa que está toda hora abortando, toda hora morre um membro da família. Não é natural. Não é natural. Não é natural. É espiritual. Não adianta negligenciar. Né? Não. E o espiritual você trata como, Yang? No espiritual. No espiritual. O físico eu trato no físico. O espiritual eu trato no espiritual. Cara, eu já ouvi falar, inclusive, dessa questão, assim, do quanto o mundo físico ele pode estar associado ao mundo espiritual na questão ali de, por exemplo, presentes, né? Pessoas que ganham presentes. Poxa, eu tava tranquilo, ganhei um presente de alguém, ganhei uma planta, ganhei um perfume e aí começou a ficar tudo ruim. Sim. Como é feito um trabalho desse? Como que é feito, de repente, a magia para pegar um presente, consagrar esse presente a uma entidade? Talvez eu não vou conseguir entrar na tua casa, mas eu Sim. posso gerar um objeto. Esse objeto vira um ponto de acesso na consagração. Então, esse objeto como um ponto de acesso, ele fica dentro da tua casa e ali as pessoas que têm aquela pactuação diabólica, elas têm acesso através do objeto, através do espelho. Então, tudo são dimensões espirituais. Então, eu digo assim, toma esse presente aqui para você, e você não orou, não consagrou, não pediu a direção de Deus, você coloca aquele objeto aonde? Na tua sala. A pessoa te dá estrategicamente um bibelô, ela te dá estrategicamente um vaso de planta artificial, ela te dá estrategicamente uma planta viva, mas dentro da terra daquela planta tem um trabalho. Eu já vi isso, tá? A pessoa ganhar uma planta, quando vai fazer, tá dando tudo errado, a pessoa, sem querer, aquele vaso quebra, quando olha, tem um trabalho dentro daquela terra.
ponto de acesso espiritual através de um vaso de planta, através de um objeto. Então, aquele satanista, aquele propósito satânico, ele consagra aquele objeto para entrar dentro da tua casa. Ali ele tem ponto de acesso na tua casa para destruir a tua família. É quando do nada o marido vira a cabeça. Acho que meu marido era muito bom. Meu marido chegava do trabalho 6 horas. Marido provedor, abençoador emocionalmente. Que marido do nada o cara virou. Do nada. O cara não quer mais a mulher, tomou nojo da mulher, começou a maltratar os filhos, começou a não deixar nada dentro de casa e aquela mulher fica sem entender. Mas aquele objeto tá lá, não foi quebrado. Não foi quebrado. Ele tem uma ação direta. Eu já vi até testemunhos de, por exemplo, aparecer embaixo da cama. Meio que não tava lá e apareceu. Aparece. Materializa, né? Isso é... Materializa, o mundo espiritual é real. Outro ponto de acesso também, Yang, é o espelho. É o espelho. A pessoa tem na tua casa um espelho, consagra esse espelho ao Senhor. Porque espelhos são pontos dimensionais. Sim. Então, ali, demônios acessam. Se tem uma consagração, ele vai entrar dentro da tua casa, vai saber o que tem e até manipular objetos. Já viu uma pessoa que ela perde tudo? Sim. Bota a chave num lugar, daqui a pouco E não perde. tá naquele lugar. Eu tenho certeza que eu deixei a chave aqui. Sumiu a chave. Ali rouba o tempo dela. Ela fica a manhã toda procurando chave. A chave já não tá. Quando ela vai ver, tá em cima da geladeira. Eu tenho certeza que eu não botei a chave em cima da geladeira. Mas a chave tá em cima da geladeira. Porque tem demônios que se materializam, trocam objetos, mexem com coisas. É a mesma coisa. A pessoa tá deitada, ela diz assim, eu senti alguém me tocar. Ou então a pessoa tem relação sexual com entidades. Se você for ver aí, vai ter muita gente que vai escrever isso, que é tocada sexualmente por demônios. Sexualmente. Ela é tocada. Vai aparecer pessoas aí nos comentários, tá? Dizendo, eu sou uma dessas pessoas que estou tocada por demônios sexualmente. Se não tiver renúncia, aqueles demônios ficam tocando sexualmente naquela pessoa. E Tá? a pessoa não consegue. Não consegue. Como tem demônios que se alimentam de cigarro, se alimentam de cocaína, através do nosso corpo. Adultério, mentira, miséria. E assim tem demônios que nos tocam sexualmente. Paralisia do sono. A pessoa quer voltar da paralisia do sono, mas ela não consegue. Aquilo ali é um acesso espiritual maligno. É um acesso espiritual maligno. Total. E se a gente for conectar aquela pessoa em um atendimento igual eu faço, eu vou ver que a vida daquela pessoa é uma queda, porque a paralisia do sono, ela tá sempre assim, não consegue voltar. Então aquela pessoa não consegue ter o comando mental e cerebral. Ela não tem aquele comando. Ela fica sempre perdendo, sempre com a sensação que vai cair, com a sensação que vai perder. Ela tá sempre tendo a sensação que alguma coisa vai dar errado na vida dela. Ela sente que algo vai... Ela diz assim, tá tudo bem, mas eu tô com uma sensação que alguma coisa vai dar errado. Ela não consegue usufruir do hoje. E aí ela quebra o princípio de Mateus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Satanás começa a ter o comando sobre o teu coração através da imposição, da paralisia do sono, através do toque sexual, através do objeto que entrou na tua casa. Entrou um objeto na tua casa, acabou a tua casa. Acabou o casamento, acabou o filho passou a ter doença, todo mundo passou a ter problema. Acabou. Quando vai fazer ali... Se tiver um líder espiritual que tenha conhecimento como eu, ele vai naquela casa e vai dizer, opa, peraí, quem te deu aquele objeto ali? Tira. Pode tirar aquilo ali. Traz aqui pra mim, vamos quebrar isso aqui. Deixa eu orar por você, deixa eu quebrar o mal que está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre a tua mentalidade. Sim, e teve até um vídeo agora recente que viralizou de uma bruxa, uma feiticeira, algo assim, que ela fala sobre um boneco, não sei se é Labubu. Labubu. É Labubu, né? O quanto também brinquedos eles podem ter acessos espirituais para atingir os seus filhos. O sonho do diabo sempre foi as crianças. Se ele toca sexualmente uma criança e aquela criança não tem acesso ao pai, ela vai ficar eternamente traumatizada. Então a influência de um brinquedo dentro da vida de uma criança, uma consagração espiritual de um brinquedo, ela tem livre acesso ao quê? Os amigos imaginários. Eu vou te contar da minha família. Eu tenho um irmão que ele deve ter uns 54 anos hoje. E quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Minha mãe disse que ele tacava fogo nas pessoas. E ele dizia, o Pipinca tá me mandando tacar fogo. Então ele via num tio meu, tacava fogo. Jogava fogo no meu tio. Ele tinha um acesso espiritual que comandava ele pequenininho, com 5, 6, 4 anos. Então aquele amigo imaginário andou com ele muito tempo, orientando ele a fazer bobagem. Responder, tacar fogo, fazer coisas erradas. Com certeza... Ali teve um ponto. Alguém teve um brinquedo ou uma hereditariedade, alguma coisa aconteceu. Então tem crianças que receberam um brinquedo, do nada a criança só vive com crise asmática, problema respiratório. A criança vê vultos na madrugada, vê demônios, é tocada, cai toda hora.
cai toda hora. Você que tem tua criança que toda hora cai. Criança cai toda hora. Tem problema de preconceito no colégio. Todo mundo se levanta contra aquela criança. A criança apanha toda hora no colégio. Então você pode avaliar que aquilo ali tem um problema espiritual. E pode ser um dos portais, podem ser o brinquedo. No caso desse vídeo que viralizou, já está bem claro que a Labubu é um brinquedo consagrado. Então, pra que você, mãe, vai comprar Labubu pro seu filho? Pra trazer maldição pra dentro da sua casa? E outra, não se usa nada nas suas crianças sem consagração. Alguém entregou, principalmente festa, né? Todo mundo dá presente, todo mundo dá brinquedo, todo mundo dá roupinha. Não coloque nada na sua criança sem antes consagrar. Consagre tudo à sua criança. Eu vou te contar por mim, tá, Yang? A família da minha mãe era espírita, do meu pai é crente. Eu fui consagrada a Cosme e Damião. Eu era uma criança que eu caía, eu abri cabeça, eu quebrei o pé, arrebentei o dedo do pé, eu vivia sendo rejeitada, eu vivia apanhando no colégio, as crianças me chamavam de orelhuda, me chamavam de nariguda, eu passei por vários acessos que nunca era para eu ter vivido, porque eu fui consagrada a entidades infantis. E isso vai... interferiu no meu destino profético. Sim. Até eu entender, Sim. aquilo ali interferiu diretamente no meu destino profético. Então, talvez você não foi diretamente consagrado num terreiro, mas você pode ter tido dentro da sua casa um ponto, um brinquedo. Tudo que é moda, a mãe e o pai têm mania de trazer para os filhos. Mas vamos entender, identificar o que é aquilo no plano espiritual. Como, mãe? Ore. Apresente sua criança a Deus. Todo dia bote a mão na cabecinha dela, ore por ela, consagre ela. Esses dias eu fui pego numa polêmica que as pessoas estavam falando: ah, pastora, o autismo, ele é uma doença, ele é espiritual, o que é? O autismo, ele é um ponto espiritual. Eu sei que talvez você, mãe, vai se sentir: ah, poxa, pastora, você está dizendo que no meu filho. Não, eu estou aqui te ajudando. Eu estou querendo te dizer que se você tem uma criança autista, coloque a mão nela e ore. Repreenda o mal. Você é mãe, tem autoridade no mundo espiritual. Bote a mão na cabeça dela, ore. Repreenda o mal, o acesso maligno, o acesso satânico na sua criança. Porque talvez essa mãe estava com essa criança no útero, mas talvez o pai se envolveu com uma mulher que fez um trabalho de magia negra para aquela criança não nascer com uma deficiência. Ou talvez na 4ª geração para trás teve alguém que teve um problema espiritual e ali está tocando naquela criança. Então existem muitos acessos do mundo espiritual que a gente não conhece. E eu até entendo que as pessoas às vezes ficam chateadas no comentário porque a gente desconfia do que é novo. Mas não é novo, isso aí é muito velho. O mundo espiritual é muito velho. Talvez você que está me assistindo não tenha o conhecimento de ouvir da maneira como você está ouvindo. Mas você que tem uma criança que tem epilepsia, autismo, criança que cai toda hora, criança que não sai do hospital. Toda hora aquela criança está com problema respiratório no hospital. Toda hora aquela criança tem um problema no colégio. A criança morde as outras. A criança bate em todo mundo no colégio. Toda hora você é chamado na secretaria. Tua criança está dando problema. Comece a consagrar a sua criança. Unja ela, ore por ela, interceda por ela, porque pode ser um plano direto espiritual. Uau, essa é a pastora Daniele Barreto. Toda vez que a gente fala sobre isso é importante, porque muitas pessoas que têm várias dúvidas, elas são auxiliadas, essas pessoas elas são transformadas. Faça parte aí, aprenda com a pastora, ela tem cursos, ela tem muitas coisas para você, para te ajudar e te guiar. Eu vou deixar aqui o link na descrição e vamos pedir para subir o QR Code aí na tela. Você pode fazer a leitura e fazer a aquisição aí, aprender mais com a pastora Daniele Barreto. Mais uma, segunda de muitas. Isso. Agora que vem a 3ª, a 4ª. E aí vocês enviem aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm. Olha, Yang, eu tenho essa dúvida, eu preciso saber como resolver isso aqui, que aí a gente vai fazer isso. Nas próximas entrevistas a gente vai matando essas dúvidas com a pastora Daniele. Minha amiga, mais uma super entrevista. Muito obrigada. Prazer demais estar com você e volta sempre. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui. Pode ter certeza. Será um prazer. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal e também segue a pastora nas redes sociais. Todas as redes sociais da pastora Daniele Barreto estão aqui na descrição. É só você clicar no link e segui-la lá nas redes sociais para consumir diariamente os conteúdos que ela disponibiliza lá para vocês. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de assistir o YangCast. Aqui do lado eu vou deixar uma entrevista. É só você dar um toque na tela e maratonar o YangCast por hoje. Eu te espero no próximo episódio. Dá um toque aqui.